Então vamos lá, vou contar pra você quem é o Doc, quem sou eu, né? E o que eu tô fazendo aqui. Primeiro, minha história é muito louca, cara. Eu não deveria estar aqui. Na verdade, eu sou filho de 2 angolanos. Sim, Angola, lá, África, lá longe. E, cara, teve uma guerra ridícula lá, porque naquele tempo Angola era dos portugueses. E essa guerra basicamente foi entre negros e brancos. Os negros angolanos de lá realmente querendo expulsar os portugueses que estavam nessa ideia de colonização. E fugiu para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, ele e minha mãe em 2 malas sem conhecer absolutamente ninguém. Cara, eu não sei dessa história, eles me contaram, mas eu sei que até os 5 anos de idade foi do jeito que a maior parte dos brasileiros com favela, com um monte de dificuldade e tudo mais. Sempre estudei em colégio estadual, para mim nunca foi problema isso. Até o momento que, cara, meus pais se separaram, foi uma bosta, como assim? Um monte de gente Quando eu tinha 8 anos e a partir dos 14 eu comecei a morar sozinho. Já trabalhava no McDonald's. Naquele tempo tinha um negócio que era o seguinte, quando você chegava aos 18 anos, se você não fizesse faculdade num lugar muito bacana, tipo uma USP, uma Mackenzie ou tudo mais, você não ia ser ninguém na vida. Eu falei, pô, aos 18 anos já tô danado, né? Não dava pra pagar cursinho, não dava pra pagar nada, fazendo colégio estadual. Eu falei, se for pra ser assim minha vida, melhor ser imigrante em outro lugar, porque aqui tá complicado. Peguei, vendi todas as minhas coisas, fui pro Canadá. A minha ideia era simples, vou chegar no Canadá, conseguir pagar lá uns 6 meses de curso de inglês, depois que desse os 6 meses não ia voltar. Cara, aquelas coisas que acontecem em filme, deu mega certo, fui pro Canadá, aprendi a falar inglês, mas melhor que isso, eu passei naquela prova que tem lá de inglês. E a faculdade foi muito legal, cara, porque como você é estudante internacional e tem uma história triste como a minha, que é de muita gente, eles te dão uma parte de bolsa. Daí a outra foi chutando uma bola de futebol americano e jogando futebol, que eu jogo muito, cara, perto de um canadense, acredite, eu jogo muita bola. Deu certo, me formei, voltei pro Brasil, depois de 4 anos e meio, e aí eu comecei a entrar nesse negócio de mundo de agência. Trabalhei na TV1, já peguei contas grandes, como o Banco do Brasil, Banco Real, que talvez você não saiba nem o que é isso, Microsoft, Sadia e tudo mais. Depois entrei numa empresa internacional, que foi legal pra caramba, porque eu tava podendo voltar a falar inglês. Quando eu tava nessa de, entrei numa empresa internacional, vai ser bacana pra caramba a minha vida, bum! Estourou um negócio chamado bolha nos Estados Unidos. Isso foi em 2001, na época do atentado. E, cara, foi uma época onde as pessoas acharam que a internet não ia existir mais, que ia ser uma coisa passageira. Cara, perdi emprego, fiquei durante 3 anos mal pra caramba. Pra você ter uma ideia, fui parar, mesmo com faculdade e tudo mais, fui parar no UOL, trabalhando na parte de assinatura, na parte de telefone. A pessoa ligava lá, assinatura Thiago Luz, boa tarde. Foi uma época bem difícil da minha vida, porque mesmo com faculdade e tudo mais, eu tava morando perto da Cracolândia. Cara, eu me lembro até hoje, eu ganhava R$750 por mês e o lugar onde eu morava cobrava R$725. E eu sobrava R$25 para passar o mês todo. Juntava eu e um amigo meu, cada um dava uma moedinha de 50 centavos, a gente dividia aquelas bolachinhas de água e sal e um chazinho que tinha lá. Mas, cara, eu sabia que era passageiro, sabia que eu tinha de ralar, tinha de fazer minha parte. Aproveitei o tempo que eu tinha livre para estudar. E, cara, quando você se dedica, quando você tá na merda, tem 2 coisas que você pode fazer: ou se dedicar ou se lamentar. Comecei a estudar, deu certo, cara, peguei um livro de usabilidade, destruí nesse livro, tal, e daí, olha que bacana, cara, um cara que eu tinha atendido no tempo dessa empresa internacional, chegou, ele tinha uma agência lá em Curitiba e ele tinha HSBC como cliente. Ele chegou e falou, cara, você entende de usabilidade suficiente para fazer o Internet Bank do HSBC? Eu falei para ele, sem dúvida nenhuma, eu sou um dos maiores especialistas no Brasil. Era uma grande mentira, mas eu tinha lido muito bem o livro, tinha pesquisado muito bem a matéria e eu acreditava que eu era um puta de um especialista naquele momento, mesmo sem ter feito nada. Viajei para Curitiba, peguei esse trabalho, foram mais de 100 horas de gravação, consegui fazer um negócio tão bacana, que eles utilizaram, até depois as maquininhas, as caixas eletrônicas começaram a utilizar. Esse mesmo cara chegou pra mim e falou, cara, já ouviu falar de Google? A gente tá falando de 2005 agora. Eu falei, cara, não, Google, como assim? Ele lê esse livro. Li o livro, entendi, achei que era fácil. 3 anos depois, essa agência era a maior agência do Brasil de links patrocinados. 2 anos e meio depois,
a gente perde uma filha com 8 meses de gravidez, né? Tem umas coisas ruins que acontecem, mas ao mesmo tempo eu vou parar na Wanderman, do Roberto Justus, para ser vice-presidente dele. Cara, absurdo um negócio desse. Clientes gigantíssimos, cara, tanto na DM9 quanto na Wanderman. Até que eu falei, deixa eu estragar tudo e fui ter a minha agência. Porque tudo que é bom a gente consegue destruir. Destruir no ponto que, cara, ganhava muita grana com as pessoas pagando. Agora eu tinha de ralar ainda mais, mas eu tinha de pagar um monte de funcionário. Cheguei a ter nessa minha agência mais de 144 funcionários, são 144 13º, que é coisa pra caramba. Pensei que ia ser a agência da minha vida, que eu ia ficar anos e anos trabalhando lá, até que veio um grupo e quis comprar a empresa, um grupo francês. Cara, ficamos 4 meses negociando tal de due diligence pra cá, dinheiro vai e vem. Quando eu penso que vai fechar o negócio, no dia da assinatura, um francês, né, o dono do negócio, vai e muda o valor da compra. Cara, eu tava naquela mesa de reunião, eu me lembro que eu tava 200 pau negativo no banco. O cara, quer tirar o dinheiro que a gente ficou 4 meses negociando enquanto ia ser. Eu falei, muito desrespeito um negócio desse. Eu não tinha dinheiro nem pra botar gasolina no carro, cara, mas a gente não aceitou a venda. Voltei cabisbaixo, triste, derrotado pro escritório. Dia depois apareceu um alemão falando, poxa, eu ouvi falar de vocês, quero fazer uma due diligence. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, cara, acabei de passar 4 meses com um grupo francês e não deu nada. O alemão virou pra mim e falou, eles são franceses, a gente é alemão. Em 2 dias eu vou te dar uma proposta se você me entregar os papéis que entregou pra ele. Entreguei os papéis pra ele, deu 2 dias, ele chegou, fez uma proposta tão boa que foi a minha primeira venda, vendi a empresa, vendi a agência. E, cara, foi fantástico, porque depois disso eu me tornei sócio da Vetex. E, cara, o negócio começou a crescer. Depois eu falei, depois de 3 anos... Cara, quero viver um pouco, fui fazer 100 dias de rally pela Europa, uma coisa louca. Voltei, vim parar aqui na Aramis, trabalhando também na Shoulder. E, cara, essa é a minha história. Hoje eu faço a consultoria de parte de digital e também a parte de startups para as empresas. E, cara, quem diria que um cara, filho de refugiados de guerra, ia estar aqui. Então essa é a minha história e eu vou falar agora para você sobre gestão de mudança. Como é que eu penso que você tem de imaginar a mudança na sua vida